vamos olhar alguns outros textos da Bíblia enquanto a gente estiver caminhando nessa palavra, mas o principal vai ser 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Quem achou aí, faz um sinal para mim, só para eu saber se eu posso ler. Amém. Muito bem, o texto diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém. Pai, nós oramos para que o Senhor fale conosco nessa manhã, que a tua palavra possa ecoar nos nossos corações, produzindo vida, produzindo cura, renovando o nosso ânimo, ampliando a nossa fé e nos fazendo, Senhor, andar, ó Deus querido, sobre as águas, nos fazendo viver no sobrenatural e, ao mesmo tempo, ó Deus querido, nos ajudando a lidar com as questões do dia a dia, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor, nós te agradecemos, Pai. No nome de Jesus, fale conosco. Amém e amém. Queridos, antes que eu comece a ministrar essa palavra para vocês e use a aplicação desse texto, eu preciso dizer para vocês que essa mensagem, esse texto, essa partícula desse texto que eu extraí do capítulo 10 de 2 Coríntios, é, na verdade, um texto que Paulo escreveu num propósito completamente diferente do que eu pretendo falar. Por exemplo, Paulo, quando escreveu essa partícula do texto para esta igreja, ele estava muito bravo, ele estava nervoso. Claro que podemos chamar isso de uma ira santa, ministerial. Ele estava com raiva, estava bravo no sentido de que havia alguns líderes judeus, judaizantes na igreja, que estavam tentando tirar a autoridade de Paulo. Esse era o propósito da carta. Então ele escreveu chamando atenção, brigando, falando: olha, alguns estão dizendo que as minhas palavras são fortes, mas a minha presença é fraca. Quando vocês me virem de perto, vocês vão ver que eu sou tão forte quanto as minhas palavras. E aí ele mostra a autoridade apostólica dele, ele mostra a certeza do chamado dele, justamente para defender o chamado dele, a autoridade, o ministério dele, uma vez que muitos nem o conheciam. Ele estava longe, ele parece até com a minha história, ele vivia longe, né, porque ele, devido às dificuldades de viagem naquele tempo, e também não tinha internet para ele fazer uma pregação ao vivo assim, então muita gente nem sabia quem ele era, só conhecia as palavras dele. Então ele ouvindo dizer que a igreja estava se corrompendo, ele escreveu essa carta para chamar atenção. Quando eu disse que a minha palavra é totalmente diferente disso, porque eu não usei esse texto para chamar a atenção de vocês, pelo contrário. Na verdade, enquanto Paulo estava falando isso, ele soltou uma pérola no meio desse confronto que ele estava dando para a igreja, e ele disse o seguinte: olha, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma. Ele usou essa vamos dizer, essa chave no meio da fala dele para mostrar que ele realmente era um homem de Deus, um homem espiritual, que ele não lidava com armas físicas, com armas humanas, que ele lidava com armas espirituais, embora ele tivesse chamando a atenção da igreja. E aí, o que eu estou fazendo aqui nessa manhã é pegando essa partícula dessa mensagem poderosa que ele soltou no meio do confronto, para a gente entender isso num contexto mais prático do dia a dia. Porque nesse momento, graças a Deus, eu não tenho nenhum motivo para chamar a atenção de ninguém, eu não tenho nenhum motivo para confrontar ninguém, mas eu tenho o desejo de trazer uma mensagem do céu, do coração de Deus, para abençoar a sua vida. E uma das coisas que Deus sempre tem trabalhado no meu coração é que a palavra que eu vou entregar para a igreja precisa produzir um efeito em mim primeiro. Eu preciso realmente ser tocado por ela.
eu preciso ser marcado por ela, eu preciso ser ministrado por ela, para que ela seja realmente uma palavra de Deus na sua vida, porque embora toda a Bíblia seja a palavra de Deus, isso não pode ser uma coisa mecânica. Eu preciso receber de Deus para poder entregar, né? E hoje o que eu quero compartilhar com vocês é sobre algumas questões que todos nós lidamos diariamente com elas. Uma delas, ou melhor, no geral, essas coisas são o que eu chamaria de forças contrárias. Todos nós estamos tentando ir para frente, todos nós estamos tentando subir, todos nós estamos tentando conquistar em todos os aspectos, não só na questão física e material. Nós queremos andar em santidade, nós queremos estar mais perto de Deus, nós queremos ser melhores maridos, quem é mulher, melhores esposas, nós queremos ser melhores pais, nós queremos ser melhores filhos, nós queremos ser melhores líderes, melhores discipuladores, melhores discípulos, melhores no caráter, melhores em todos os aspectos da nossa vida, mas em todas essas questões que nós lutamos para ir para frente, para avançar, nós encontramos um paredão diante de nós, nos empurrando para trás. E essas, vamos dizer assim, essas paredes, né, esses impedimentos que existem nos empurrando para trás, eu vou chamar hoje de forças contrárias, porque você está fazendo uma força para frente, mas algumas coisas estão fazendo uma força contrária à sua força, te empurrando para trás. Isso acontece em todos os aspectos da vida. Às vezes a gente está bem no casamento, mas a gente está tendo dificuldade nas finanças. A gente está bem, talvez, nas finanças e no casamento, mas a gente está tendo dificuldade de ficar perto de Deus. A gente fica perto de Deus, aí fica longe da família. Às vezes acontece todas essas dificuldades de sempre estar vencendo. E isso é comum a todo mundo. Isso não é uma coisa assim, está acontecendo com um e não está acontecendo com o outro. Sempre um de nós está enfrentando algum tipo de resistência para avançar, para conquistar, para ir além, para ser melhor em alguma área. E aí, Paulo, falando naquele contexto, mas eu tomando essa mensagem de Paulo e aplicando a essa situação, Paulo diz o seguinte: olha, existem batalhas na vida com as quais nós devemos lutar, e para elas nós precisamos ter ferramentas certas, armas certas. A arma que você usa, por exemplo, para trabalhar no seu ramo profissional não é a mesma que você usa para lidar com seus conflitos conjugais. E a arma que você usa para lidar com os conflitos conjugais não pode ser a mesma que você usa para lidar com as questões de discipulado, de ministério, do chamado de Deus para a sua vida. São armas diferentes. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, mesmo em todos esses campos, familiar, profissional, ministerial, as armas que você usa para lidar com as coisas físicas e materiais não são as mesmas que você vai usar para lidar com as coisas espirituais. Porque nas coisas espirituais, você precisa de lutar com armas espirituais. O que acontece é que muitos de nós, muitas vezes, está tentando lutar contra forças espirituais com armas naturais. E a gente sempre perde a batalha quando nós lidamos com as forças espirituais com a arma errada. Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, o chamado de Paulo, o chamado do Espírito Santo para nós, é que nós lutemos com as armas certas. E aí, uma vez que nós entendemos esse contexto, eu quero falar hoje sobre como superar as forças contrárias. Há muitos anos atrás eu comecei a falar disso aí na igreja, talvez há uns 10 anos atrás. Certamente quase nenhum de vocês estava na igreja na época. Então, certamente, se alguém ouviu alguma coisa sobre isso, talvez seja a minoria. Eu posso livremente ministrar outra vez algumas dessas coisas que eu falei. Então, como superar as forças contrárias? Quando eu falar de forças contrárias, eu estou me referindo a tudo que se opõe ao seu progresso em qualquer aspecto da vida. E enquanto você tenta ir para frente, muitas vezes há forças te empurrando para trás, que a gente chama de forças contrárias, e normalmente todos nós temos uma carreira a seguir, temos um propósito a conquistar, mas muitas vezes nós nos sentimos paralisados e não sabemos
de onde vêm essas forças que nos paralisam, que nos impedem de avançar. Então, é importante a gente saber que nós não somos os únicos que estamos incomodados com isso. Todas as pessoas à nossa volta lidam com isso. E honestamente, talvez a pessoa que está do seu lado, à esquerda e direito, está enfrentando essa mesma coisa que você, no centro dessas duas pessoas, continua enfrentando. Então, não é um problema específico de uma pessoa. Todos nós lidamos com isso e todos nós precisamos entender como isso acontece, como isso processa para que a gente lide melhor e vença melhor. O dicionário de português, o famoso Aurélio, né? Desculpa. O dicionário Aurélio, ele diz que há duas forças que influenciam todo ser humano para bem ou para mal. Essas duas forças são chamadas de propulsão e repressão. Propulsão é aquele impulso que te joga para frente, e a repressão é aquela resistência que te paralisa, que te empurra para trás toda vez que você tenta ir para frente. Então, essas duas forças estão em constante operação em tudo que você vai fazer. Você tenta estudar e alguém fala assim, você está com sono, vai descansar. Ou então o seu corpo diz isso para você, você está com sono. Você não entende isso, você não é capaz, você não gosta de ler. Todas essas coisas são oposições, são forças contrárias. Porém, eu não me refiro apenas a coisas gerais. Eu quero me referir a coisas específicas que sempre nos puxam para trás. E o pior de tudo, essas coisas têm a ver com a nossa própria natureza. Elas não têm a ver com o nosso comportamento imediato, o nosso comportamento em coisas gerais, mas ele tem a ver com quem nós somos. Nós somos isso e por isso nós lidamos com as coisas dessa maneira. Então, olha só, uma dessas forças nos motiva, outra nos paralisa. Nós precisamos aprender a lidar com essas forças para a gente conseguir realmente superar todas essas limitações que muitas vezes nós temos, mas não deveríamos ter. Porque Deus nos chamou para voarmos com as águias, Deus nos chamou para enxergarmos longe, para crer, para andar no sobrenatural, para andar sobre as águas. Deus nos chamou para ver o impossível se tornar possível, para chamar à existência as coisas que não existem. Deus nos chamou para realmente viver uma vida diferenciada em muitos aspectos, apesar de todas as dificuldades que acontecem na vida, mas ainda assim a gente tem essas dificuldades, essas lutas. E aí, quais são essas forças contrárias? Eu quero falar de algumas, pelo menos 5 forças contrárias que eu creio que tem a ver com todos nós, que todos nós lidamos com elas diariamente. E elas têm a ver com a nossa natureza herdada de Adão. A primeira delas é a desobediência. Aí você pode me dizer assim, pastor, mas desobediência é pecado, não é uma coisa externa que nos empurra para trás. Então, na verdade, a Bíblia chama a desobediência de pecado. E nós cremos que a desobediência é pecado e tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Mas a desobediência é uma das coisas que sempre, desde criança, sempre nos atrasa a vida. A desobediência sempre nos faz fazer a volta mais longa, sempre nos leva a pegar o caminho mais difícil. A desobediência sempre atrasa a nossa vida de alguma maneira. E quando eu me refiro à desobediência, eu me refiro especialmente à desobediência a Deus. É claro, a gente desobedece a pai e mãe muitas vezes, a gente desobedece a alguma autoridade, a gente desobedece a alguma regra, alguma lei específica do governo, mas eu me refiro em especial nesse momento à desobediência a Deus, porque o que mais atrasa a nossa caminhada em todos os aspectos da vida, no aspecto profissional, social, familiar, na verdade começa com a raiz do problema, que é a nossa desobediência a Deus. Nós só desobedecemos muitas vezes algumas leis do governo, ou desobedecemos alguns princípios normais da vida, ou no trabalho, ou no relacionamento e tudo, porque, antes de tudo, nós somos desobedientes a Deus. Nós falhamos em obedecer a Deus. E aí eu vou te dar um exemplo bíblico sobre isso. Para mim, um dos exemplos mais assim, chocantes, um dos mais chocantes na Bíblia, é a própria história de Jonas. Jonas era um homem de Deus. Eu gosto de usar esse exemplo
porque Jonas era um homem de Deus, ele tinha um chamado de Deus, ele ouvia a voz de Deus, então ele não tinha nenhuma interferência nessa comunicação entre ele e Deus para dizer, olha, eu não sabia exatamente o que Deus queria para mim. Na verdade, ele sabia. Deus disse assim, Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até a mim. Então Deus chama Jonas para um propósito e Jonas deliberadamente decide ir na direção oposta. Ele pega um navio e vai embora para um caminho completamente diferente. Ele sabia que Deus queria ele para a esquerda, mas ele foi para a direita. Ele sabia que Deus queria ele no centro daquele problema, pregando para aquele povo, chamando aquela nação ao arrependimento, mas ele queria distância daquele povo. E Jonas fez isso por várias razões. Claro, ele era pecador, como qualquer outra pessoa, mesmo ouvindo a voz de Deus, ele era como eu e você. Mas ele fez isso principalmente porque ele não acreditava na restauração daquele povo. Ele sabia que Deus ia perdoar. Se aquele povo arrependesse, se aquele povo cresce, Deus ia perdoar. E Jonas certamente tinha mágoas. Ele tinha preconceito e barreiras com aquele povo. Ele não queria que aquele povo fosse salvo, porque ele era um povo mau, que esfolava os seus inimigos. Ele tinha o costume de matar os inimigos. Certamente eles já tinham feito isso com o povo de Israel no passado. E eles pegavam aquele povo, arrancavam a pele dos seus inimigos enquanto eles ainda estavam vivos e colocavam as peles do povo penduradas no muro da cidade. Então Jonas tinha raiva daquele povo. Ele queria mais que aquele povo fosse para o quinto dos infernos. E aí, ele, diante disso, ele não quis ouvir a voz de Deus. Ele se rebelou contra a voz de Deus deliberadamente e foi na direção oposta, dizendo o seguinte, olha, Deus me quer para cá, mas eu vou para lá e dane-se, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, essa desobediência de Jonas custou muito para ele. Essa desobediência de Jonas trouxe várias consequências no meio da caminhada. E aí, o que a gente pode aprender com isso? Na verdade, assim que Jonas começa a desobedecer a Deus, aparentemente, inicialmente deu tudo certo. Ele saiu, fugiu, encontrou um navio indo na direção oposta, comprou a passagem, entrou, achou um cantinho para ele esconder, e o navio foi embora e parecia que estava tudo certinho na vida dele. Mas aí, no meio do caminho, começa a acontecer várias situações. Por exemplo, veio uma tempestade. Talvez essa tempestade viria de qualquer jeito, mas, na verdade, a gente percebe que aquela tempestade em especial, a Bíblia diz que veio por causa de Jonas, porque Deus enviou aquela tempestade. Então, a tempestade veio, os marinheiros começaram a jogar as cargas fora, como você conhece a história, e desesperados, com medo de morrer, do navio afundar, e Jonas dormia tranquilamente até que ele se revelou. E aí, o que a gente pode aprender com essa história de Jonas? Considerando a nossa própria história. Jonas tinha um chamado de Deus para cumprir um ministério com aquele povo de Nínive. E todos nós também temos um chamado. Todos nós, e é nesse ponto que muitos de nós se rebelam contra Deus. É nesse ponto que muitos de nós desobedecem a Deus. Todos nós temos um chamado, e esse chamado é mais amplo do que nós imaginamos. Muitos de nós olham para Jonas, falando, Jonas desobedeceu o chamado de Deus, eu não posso desobedecer, eu preciso me consagrar mais. Mas o chamado de Deus para nós, ele é amplo. Por exemplo, Deus nos chamou para a salvação, primeiramente, né, uma vez que nós viemos a Cristo, mas o nosso chamado envolve, por exemplo, para quem é marido, o seu chamado de ser sacerdote do lar. E muitos homens fogem desse chamado de ser sacerdote do lar. Para quem é esposa, a Bíblia fala que ela precisa se submeter ao marido. Muita mulher foge desse papel. Para quem é filho, a Bíblia diz que os filhos têm que honrar os pais. Para quem dentro essa família como uma célula da igreja, como uma mínima estrutura da igreja, ela também tem o chamado de ser uma porta de salvação para a sua comunidade. Quando nós estamos no trabalho, nós somos luz. A Bíblia diz, nós somos luz do mundo. Nosso chamado lá no trabalho é ser luz do mundo. Então,
nós temos um chamado muito amplo. Além disso, muitos de nós têm chamado mais específico. Tem gente que é chamado para tocar um instrumento e ele precisa fazer isso para a glória de Deus. Outro é chamado para cantar, precisa fazer isso para a glória de Deus. Todos nós somos chamados para mostrar o evangelho àqueles que estão perdidos, porque a Bíblia diz em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Todos nós somos chamados para servir de alguma maneira, seja na célula, no discipulado, sendo discipulado, discipulando. Então, o chamado é amplo, é amplo. E muitas vezes a gente foge. A mulher fala, eu não quero ser submissa ao marido. O marido fala, olha, Cristo é Cristo, eu sou eu não consigo amar minha mulher como Cristo amou a igreja. Então a gente vai fugindo do chamado e vai tentando viver, tentando construir uma família do jeito que Deus diz que é possível termos, mas na verdade o nosso navio vai afundando porque nós estamos em desobediência a Deus quando nós não fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. Então Jonas foi vendo o navio começando a se afundar, as ondas ficando bravas e o povo lançando sorte, tentando descobrir qual era o problema. Então, essa força que estava indo contra Jonas, essa repressão, ela estava atrapalhando Jonas, ela estava impedindo Jonas de fugir, embora ela fosse boa, porque Deus estava querendo que ele fosse para lá. Deus queria que ele fosse para o chamado dele, Deus queria que ele pregasse aquela cidade, Deus não ia levantar outro, era ele, e nesse aspecto eu acho que combina muito com tudo que eu estou dizendo, porque Deus não vai chamar outro para fazer o papel de sacerdote no seu casamento, tem que ser você. Deus não vai chamar outra mulher para fazer o papel de sacerdotisa no seu casamento, de se submeter, de honrar esse marido, de amar essa mulher, de ser sacerdotes para esses filhos. Deus não vai chamar outro filho para honrar esses pais. Não, tem que ser nós. Deus não vai chamar outra pessoa para ser luz na vida daquela pessoa com quem você convive diariamente. Tem que ser você. Então, tem coisa que não dá para ser outro. Deus não vai nos substituir. Deus falou assim, olha, Jonas, eu mando uma tempestade, eu afundo esse navio, eu bagunço esse negócio todo, mas você vai para onde eu quero, porque eu sou Deus, eu te chamei. E detalhe, queridos, o detalhe mais importante de tudo isso, a gente só é pleno, Deus não faz isso por maldade, a gente só é pleno quando a gente está no centro da vontade de Deus. Toda vez que a gente está em rebeldia contra Deus, a gente fica nadando contra a maré, a gente fica tentando ser feliz, a gente fica criando subterfúgios para buscar uma realização pessoal, mas é tudo artificialidade. Nada disso realmente produz vida em nós, produz real alegria em nós. É só fantasia. Parece aqueles artistas que ficam muito famosos, têm muito dinheiro, conseguem a mulher que quer, o carro que quer, a vida que quer, e aí termina na overdose, né? Usa droga até morrer, porque depois você vai descobrir que o cara não era feliz. Como ele não podia ser feliz se ele tinha tudo que a carne quer? Ele tinha mulher, ele tinha carro, ele tinha dinheiro, ele tinha a vida que queria, tinha tudo e não era feliz. Por quê? Ninguém pode ser feliz longe da vontade de Deus. Ninguém pode tentar ser feliz. Você não vai conseguir, porque realmente é Deus que nos dá satisfação. A gente consegue ser feliz com Deus sem nada, mas sem Deus a gente pode ter tudo e continua infeliz. Então Jonas descobriu isso na prática. E aí como é que ele fez para ele vencer essa repressão da desobediência, essa força repressora que estava levando ele para a direção oposta? Olha, a única coisa que Jonas precisou fazer ele precisou se sabotar. E é isso que todo desobediente precisa fazer. Ele precisa ser capaz de sabotar o próprio esquema. Ele precisa usar a arma espiritual da transparência. Ele precisa dizer quem ele é, o que ele está fazendo, contra quem ele está pecando. Quando Jonas foi acordado, eles perguntaram para ele assim, o que tens, dormente? E aí Jonas falou assim, olha, eu sou hebreu, eu temo ao Deus que fez o céu, a terra e o mar. E eu estou fugindo desse Deus. É por isso que está acontecendo tudo isso. Em outras palavras, foi isso que ele está dizendo. Essa tempestade, tudo isso que vocês estão vivendo, a culpa é minha. Eu estou afundando o seu navio. Você já imaginou? Eu estava pensando enquanto eu estava lendo esse texto. Olha, a pior coisa que tem é você estar andando com Jonas na sua vida.
Pior coisa que tem é você estar junto com um desobediente. Você começa a andar com um desobediente, o que vem de ruim para ele acerta você. Você começa a andar em acordo com a pessoa que está na vida errada, o que vem contra ele te pega. Você era a pessoa que devia estar isenta disso, mas porque você está ali no lugar errado, com a pessoa errada, você se dá mal. Então, Jonas falou assim, ó, a culpa desse navio estar afundando é minha. Quando ele começou a sabotar o próprio esquema, sendo transparente, ele então começou a usar a arma espiritual certa. Ele falou assim, eu sou desobediente, eu conheço um Deus que fez o céu, a terra e o mar. Como é que você foge de um Deus que fez o céu, a terra e o mar? Você vai para o mar, ele tá lá. Você vai para a terra, ele está lá. Você vai para o céu, ele está lá. E a Bíblia fala que se você for nas profundezas do mar, tentar se esconder de Deus, ele também está lá. Então, não dá para esconder de Deus. Tem até uma musiquinha de criança que fala assim, ó, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá. Você não consegue esconder de Deus. E Jonas falou o seguinte, olha, não adianta, eu estou frito e vocês também. Aí eles falaram, o que nós vamos fazer com você? Me joga nesse mar aí. Me joga. Me tira do seu navio, senão eu afundo esse navio. É muito interessante a gente prestar atenção se o navio da gente está afundando por culpa nossa ou por culpa de alguém que está perto de nós. Então, eu preciso olhar se eu estou andando com a pessoa errada, se eu estou andando com pessoas que se rebelam contra Deus. A Bíblia fala que eu posso até repreender essa pessoa se eu estiver perto dela, mas eu não posso ter acordo com o desobediente. Você vai ver que Ananias mentiu a respeito de uma propriedade que vendeu e combinou com a esposa dele. Ananias morreu, daí a pouco chegou a esposa, morreu também. Por quê? Estava junto com o desobediente, foi junto com ele na morte. Então, queridos, a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí, ele disse quem ele era, ele disse o seu pecado, ele falou a verdade, e a verdade é uma arma espiritual. É uma arma poderosa. Quando ele sabotou o próprio esquema, ele começou a usar a proporção. Ele começou a ganhar impulso para viver o melhor de Deus. Daí a pouco você vai ver Jonas pregando, o povo se arrependendo, milagres acontecendo, milagres de transformação. Deus começa a usar aquele homem que estava fugindo, e aquele homem que estava tendo sucesso, ganhando um país inteiro para Deus. Pareciam duas pessoas completamente diferentes. Por quê? Porque um estava contra a vontade de Deus, se rebelando contra Deus, e o outro estava no centro da vontade de Deus. Então, queridos, a primeira força contrária com a qual nós lidamos é essa, a desobediência. A segunda é a culpa. E aí, a culpa pode ser uma repressão também para muitas pessoas, quando ela se sente culpada ou quando ela é culpada. Eu tenho como exemplo o caso de Pedro. Pedro, quando negou Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 66, a Bíblia fala que Pedro estava acompanhando o julgamento. João mesmo diz isso, que ele estava lá dentro do pátio quando Jesus estava sendo julgado, e eles perguntavam a ele, olha, você andou com ele, você se parece com ele? E ele 3 vezes disse que não conhecia Jesus, que não sabia quem era, que nunca esteve com Jesus. E aí, quando ele fez isso, ele negou o Senhor. A Bíblia fala que ele saiu, depois que o galo cantou, e chorou amargamente. E aí, assim que Pedro sai e chora amargamente, eu não sei se por vergonha e também por culpa, Pedro desiste de tudo, pega as redes e vai pescar, né? E aí, parece que tudo aquilo que Pedro viveu, tudo aquilo que Pedro experimentou, o Jesus que ele conheceu, a caminhada que ele teve com os discípulos naqueles anos junto com Jesus, tudo aquilo foi deixado para trás. É claro que ele tinha uma memória viva daquelas experiências, mas ele não conseguia mais encarar a vida como ele encarava antes, porque Jesus disse que ele ia negar e ele realmente negou. Ele se sentia culpado, frustrado, completamente derrotado. Tem muitas pessoas que vivem essa experiência. Elas falham em algum aspecto e esse sentimento de culpa paralisam essas pessoas por anos. Ou então a própria culpa paralisa essas pessoas por anos e elas não conseguem avançar. E Pedro, esse mesmo Pedro frustrado, envergonhado, decepcionado, desistido da vida, ele se tornou um grande apóstolo
e teve um ministério poderoso. Mas o que aconteceu entre essa culpa e essa restauração? O que houve no meio desse caminho? Eu quero te dizer o seguinte, que o que aconteceu foi justamente a ressurreição de Cristo. Ele teve um encontro de novo com Jesus, o Jesus ressurreto. Mas a ressurreição só teve efeito depois que aconteceu uma coisa. Ele precisou ser confrontado. Ele precisou ser confrontado nas próprias crenças dele. Porque muitas vezes nós sentimos culpa, ou nós carregamos culpa, mas nós temos um entendimento errado daquilo que aconteceu, daquilo que produziu a culpa em nós. E aí, eu não sei o que Pedro sentia no coração, mas eu sei que Pedro tinha entendido errado algo no seu interior, no seu coração. E aí você vai ver o seguinte, João relata o fato da ressurreição, Marcos também relata uma parte do fato. A Bíblia diz que João, junto com os discípulos e Pedro, estava pescando naquele mesmo lago que eles pescavam antes, e aí, lá para a alta madrugada, Jesus aparece. E Jesus grita lá da praia, dizendo assim, vocês pegaram alguma coisa? E aí alguém disse lá, não, eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. E Pedro estava lá tentando. Pedro era zangado, nervoso, temperamental, fazendo tudo que ele podia para tentar resgatar a vida antiga dele. E aí, nada de um peixe aparecer naquela rede. E aí Jesus falou assim, tenta do outro lado. Aí eles pegaram a rede e jogaram do outro lado. E quando jogaram, já tinha jogado para todo lado a noite inteira. Mas quando jogaram dessa vez sob a palavra de Jesus, a rede se encheu. E quando a rede se encheu, João falou assim, é o Senhor que está lá naquela praia. E aí quando ele falou, é o Senhor, Pedro esqueceu a rede. Pedro pulou naquela água e nadou correndo até a praia para ver se era o Senhor, porque ele precisava encontrar com Jesus. E aí Jesus estava lá, com um peixe já assado na brasa. Não precisava daqueles peixes, Jesus já tinha o próprio peixe. E aí os discípulos chegaram, se alegraram com Jesus, ficaram sem entender um pouco do que tinha acontecido. E aí Jesus chama Pedro à parte e fala assim, Pedro, você me ama? E aí Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Depois ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E de novo, Senhor, Pedro, tu me amas? E ele começa a ficar agitado e fala, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Só que no português a gente só ouve amo, 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 amo. Mas no grego ele usa pelo menos duas palavras diferentes. Algumas versões são três palavras diferentes para falar eu amo. A primeira delas, quando ele fala tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí ele usa um amor mais elevado, tipo ágape. Se fosse em português, se a gente pudesse aportuguesar essa palavra, ele teria dito assim, agapes me. Claro que não existe essa conjugação, mas Pedro teria dito assim, Senhor, eu tenho ágape, eu te amo com amor divino, eu realmente te amo de verdade. Mas Jesus pergunta de novo, você tem ágape, Pedro? E aí Pedro responde, Senhor, eu só tenho filéu. Ele abaixa o nível do amor, porque o filos é um amor familiar, um amor... Nós temos um vínculo familiar, mas não chega a ser um amor perfeito, um amor divino. E depois Jesus aperta, então, você tem filos? Você tem o filos? Na terceira vez, aí Pedro começa a chorar amargamente, começa a se contorcer no seu interior, e ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu só tenho eros. Em outras palavras, eros é um amor carnal, interesseiro, um amor que só está junto por causa de interesses. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu não te amo. Por que Pedro disse isso? Parece diferente do que está no texto, no texto português. Mas quando ele diz na terceira vez, eu te amo, no grego ele está dizendo, eu não te amo, porque a palavra que ele usa é uma palavra que significa um amor interesseiro. E esse tipo de amor não é considerado um amor divino.
E aí, quando Pedro diz eu não te amo, ele estava sendo honesto nesse confronto, dizendo o seguinte: se eu te amasse, eu não teria te traído. Se eu te amasse, eu não teria te negado. Se eu te amasse, eu teria morrido por você na cruz, porque ele tinha dito isso antes. E, na verdade, todos nós nos sentimos culpados, mas muitos de nós, ou quando nós nos sentimos culpados, nem todos nós assumimos as reais causas da culpa. Nós sempre, às vezes, carregamos, às vezes, colocamos a culpa em outro, nós justificamos a nossa culpa num comportamento de outra pessoa. Mas nesse caso, Pedro falou o seguinte: olha, eu sou culpado, eu falhei, eu acreditei demais que eu já estava pronto, mas na verdade eu não estava pronto. Então, essa confusão no interior de Pedro fez com que ele pensasse que ele podia morrer por Cristo, mas ele não estava pronto ainda nem sequer para dizer eu o conheço. Então, isso acontece com muitos de nós. A gente superestima a nossa capacidade, a gente superestima a nossa preparação. A gente diz assim, a gente diz, não, eu já sei, eu já sou capaz, eu já posso. Mas, na verdade, a gente, nesse caso de Pedro, e muitas vezes em nosso caso, falta humildade para reconhecer nossos limites, para reconhecer nossas fraquezas, para dizer que nós precisamos ainda continuar crescendo. Pedro não entendeu isso, e quando ele nega Jesus, o choque com a realidade fez ele correr, fez ele desistir, fez ele fugir para bem longe. Muitas pessoas deixam a igreja por causa disso, muitas pessoas deixam o casamento porque não reconhecem as falhas, as culpas, fala que a culpa é dela, mas a culpa é dele, fala que a culpa é dele, mas a culpa é dela. Muitas pessoas deixam a fé por causa de questões assim, põe a culpa em Deus, põe a culpa na igreja, põe a culpa no irmão do lado, arruma alguém para ser o bode expiatório, mas na verdade ele próprio é o responsável pelo seu próprio fracasso. Pedro cresceu, Pedro se tornou um gigante na fé porque ele reconheceu que o culpado era ele. Ele precisava de Jesus, mas quando ele disse, olha, eu não te amo, em vez de Jesus rejeitá-lo, Jesus disse o seguinte: Pedro, hoje você se veste e vai para onde você quer, mas vai chegar um dia que alguém vai te vestir e você vai para onde você não quer. E aí você vai ver como a mudança aconteceu na vida de Pedro. Pedro, que disse que não conhecia Jesus, daquele instante para frente que Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, Jesus viu e produziu uma mudança no coração de Pedro, que a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Milagres começaram a acontecer com Pedro. Pedro começou a ficar corajoso para enfrentar autoridades e dizer, aquele Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro começa a ter ousadia, autoridade para pregar, a sombra dele curava, milagres aconteciam, e quando chega no final da história, lá para o ano 68, parece, depois de Cristo, Pedro então sobe à cruz para ser crucificado, e quando eles vão crucificá-lo, para puni-lo por causa da fé, a história conta que ele disse assim, olha, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Lá na cruz ele reconheceu isso. E aí eles colocaram ele de cabeça para baixo, ele morreu de cabeça para baixo, convicto, sem chorar, sem correr, sem temer. Eu me lembro da história de, se eu não me engano, foi de, não sei se foi de Policarpo, acho que foi Policarpo, se eu não me engano, que ele disse o seguinte, olha, eu estou pronto para enfrentar as feras, os leões, e eu vou entrar naquela arena, e se os leões não me atacarem, eu vou provocá-los. Essa era a coragem desse povo. Depois que ele está convicto, depois que ele está apaixonado por Jesus, ele não tem mais culpa, porque o confronto cura as falsas crenças do nosso coração e nos ajuda a ser honesto conosco mesmo, nos ajuda a ser verdadeiros conosco mesmo, e isso aí nos ajuda realmente a viver o que Deus tem para nós. Nós saímos dessa máscara, dessa vida cheia de esconderijos no nosso coração e abrimos o nosso coração para uma vida transparente, honesta, como Pedro realmente viveu. A outra coisa, se eu ainda tenho alguns minutos para falar, eu fico um pouco confuso por causa da diferença do fuso horário, mas eu acho que eu ainda tenho uns minutinhos. A outra coisa são as maldições. Muitos de nós carregamos algumas maldições. E quando eu me refiro a maldições, eu me refiro especialmente a pecados que são comuns à família.
Por exemplo, às vezes na sua família tinha uma pessoa que bebia muito. Aí você fala, não, a bebida sempre fez parte da nossa família, né? E aí você vai ativando aquilo à medida que você compra uma grade de cerveja e põe na sua casa, um uísque ou alguma coisa assim. Mas, às vezes, é temperamento. Ah, minha família sempre foi muito nervosa, muito brava, gosta de brigar, de reagir, de bater, de matar. E eu também sou muito nervoso. E aí a gente justifica os comportamentos da gente com base na herança genética e familiar. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Raabe. Ela era uma prostituta. E a Bíblia fala que os espias que foram ver a terra de Jericó foram lá e acabaram ficando na casa dela e ela os acolheu ali no período que eles estavam fugindo, voltando para se esconder da perseguição do rei daquela cidade. E aí a Bíblia fala que essa mulher se tornou uma... Ela provavelmente casou com um homem chamado Salmão e ela se tornou uma ascendente do próprio Cristo. Ela era uma das ancestrais de Jesus. E aí ela saiu de um estado de maldição para um estado de bênção. Ela era prostituta, ela era ou cananita, ou descendente talvez até dos moabitas. Ela tinha uma herança espiritual bastante confusa por causa dos pecados também que ela praticava, que eram condenáveis por Deus, pelo Senhor, embora na cultura dela isso era plenamente aceitável. Mas ela tinha todos os motivos para ter uma vida errada, para dar tudo errado na vida dela, porque ela vivia uma vida de prostituição. Mas essa mulher foi muito abençoada, essa mulher se tornou uma referência, uma ancestra. Por exemplo, ela certamente foi a tetravó de Davi, do rei Davi. Então, ela entrou numa linhagem abençoada. E o que fez com que essa mulher mudasse de um lado para outro? No caso dela, as maldições, os pecados, a prostituição eram as forças repressoras. Deus queria que ela fosse uma bênção, Deus queria que ela estivesse na linhagem de Jesus, Deus tinha um plano para ela, mas ela estava debaixo de tanta maldição, de tanto pecado, de tanta culpa, que certamente por ela mesma ela jamais conseguiria chegar lá. Então essas aí eram as forças repressoras, o pecado, a maldição, a herança espiritual. Mas aí, qual foi a força propulsora que puxou ela daquele estado e levou ela para viver o sobrenatural, para viver as promessas de Deus na sua vida? A Bíblia diz que ela acolheu em paz os espias. Está lá em Hebreus, no capítulo 11. Ela acolheu em paz os espias. Ela praticou a hospitalidade. Ela abriu a casa dela e a vida dela. Ela sempre abriu a casa dela para receber homens com os quais ela se prostituía. Mas nesse dia, ela abriu a casa dela para receber Deus. Ela abriu a casa dela para receber os homens de Deus. E esses homens entraram ali não para se prostituir com ela. Eles entraram ali para anunciar que haveria uma destruição naquela cidade, que Deus viria visitar aquela cidade e que não tinha mais jeito. E essa própria mulher disse: olha, nós sabemos que Deus vai fazer isso. Nós cremos que o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que devastou o Egito, o Deus que veio trazendo o seu povo vitoriosamente pelo deserto, vai acabar com essa potência toda que é Jericó. Então ela tinha convicção nisso. E aí diz, a cidade toda já está abalada com isso. Mas quando ela acolheu os espias, quando ela abriu a casa dela, ela começou a viver um tempo novo na vida dela, porque esses homens disseram o seguinte: olha, você e todos que estiverem na sua casa, quando o Senhor visitar essa terra com juízo, todos que estiverem dentro da sua casa serão salvos. E a Bíblia diz que os muros de Jericó caíram, não no lugar onde estava a casa de Raabe. Foi o único ponto que não caiu, e a arqueologia comprova isso. O único ponto que não caiu foi justamente onde estava a casa de Raabe, que ela morava justamente em cima do muro. Então, queridos, o que eu posso aprender com isso? Quando Raabe abre a casa dela, ela rompe com as heranças espirituais, porque ela acabou de fazer aliança com Deus de Israel, com o povo de Israel. E é interessante que lá em Jó, no capítulo 26, versículo 2, a Bíblia diz o seguinte, Jó falando sobre Deus, ele disse assim: como sabes ajudar o que não tem forças?
e prestar socorro ao que não tem vigor. Deus é tão poderoso que ele é aquele que sabe ajudar o que não tem força. Como essa mulher poderia ser salva? Como essa mulher poderia mudar o estado dela, sair de Jericó e se tornar uma israelita? Como essa mulher poderia deixar de ser prostituta para ser uma ancestral de Jesus? Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode mudar o estado de uma pessoa. E Deus fez, porque ele sabe ajudar o que não tem forças, ele sabe prestar socorro ao que não tem nenhum vigor. Foi isso que ele fez por Raabe, e é isso que ele faz com pessoas que estão debaixo da maldição, quando elas abrem a sua casa, quando elas abrem a sua vida para receber a verdade. Então, muitas pessoas podem ser alcançadas quando a casa delas está aberta. E aí eu posso aplicar isso a todas as situações, quando ela vai para uma célula, quando ela recebe uma célula na casa dela. Há casos de pessoas que não eram crentes e receberam uma célula e depois se tornaram crentes e se tornaram líderes de células. Por quê? Porque ao abrir a sua casa, você está abrindo sua casa não para a igreja CBPaz, você está abrindo sua casa para Deus. Você está abrindo a sua casa para a voz de Deus. Talvez até então ecoou várias vozes dentro da sua casa. Vozes do pecado, vozes de maldição, vozes da televisão, seja o que for, mas agora é a voz de Deus que está lá, cada vez que a célula se reúne, cada vez que a palavra é pregada, e todos que estiverem dentro da sua casa vão ser alcançados por essa mesma graça que alcançou Raabe. Então, ela venceu essa força repressora através da propulsão de abrir a sua casa, de abrir a sua vida para Deus. E eu desafio você a viver também essa experiência. Uma outra força repressora, a quinta e penúltima força repressora que eu vejo, é a inveja. É impressionante como eu escuto pessoas dizendo assim, olha, já escutei muitas vezes, ultimamente eu não tenho escutado tanto, mas no Brasil eu escutava muito, pessoas dizendo assim, tem muita inveja contra mim. Tem gente que tem medo da inveja e tem gente que até faz campanha para vencer a inveja, né? Campanha de 7 dias contra a inveja, né? Você está sendo vítima de inveja, por isso que seu casamento não dá certo. Você está sendo vítima de inveja, por isso que financeiramente você não vai bem e tal. As pessoas acreditam muito nisso. Mas a inveja ela só tem um efeito sobre você se você permitir que ela tenha um efeito. Mas ela pode ser uma repressão numa certa medida. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A Bíblia conta a história de Isaac. Isaac, filho de uma promessa que Deus tinha para ele, de possuir aquela terra, de ser pai de nações. Abraão recebeu essa promessa. E Isaac, então, começa a caminhar em direção às mesmas pegadas de Abraão. No capítulo 26 de Gênesis, a Bíblia diz isso. Só que todo poço que Isaac abria, que era para dar água para o seu gado, para o seu povo, para suas plantações, vinha alguém e entupia o seu poço. Aí ele abria um próximo, vinha alguém e entupia o seu poço. O povo não queria que Isaac prosperasse. O povo não queria que Deus cumprisse as promessas na vida de Isaac. Então eles iam entulhando os poços de Isaac. Ele abria e eles entulhavam. Ele abria e eles entulhavam. Ele abria e eles entulhavam. Até que ele abriu um e aí não houve mais esse tipo de situação. E ele conseguiu prosperar e a Bíblia fala que ele ficou muito rico. Então o que eu aprendo com a história de Isaac? Muitas pessoas tinham inveja de Isaac, porque ele prosperou no deserto, onde ninguém conseguia prosperar. O que eu aprendo com Isaac, essencialmente, primeiro, Isaac não brigou. Isaac não teve confrontos com a inveja. Isaac não fez campanha para a inveja dele. Isaac não fez promessa. Isaac não fez nada para a promessa. Ele simplesmente não brigou. E eu quero te dizer uma outra coisa. Algumas vezes Isaac perdeu. Ele abriu mão de poços, ele deixou a pessoa para lá. Algumas vezes ele perdeu. E isso é uma poderosa arma espiritual. Perder, algumas vezes. Perder para ganhar. Às vezes você perde num momento, mas você dá um testemunho tão grande que a pessoa, por causa da sua atitude, começa a conhecer o Deus que você serve. Então foi o que aconteceu. Ele perdeu temporariamente. Só que ele fez uma coisa... negativamente ele perdeu, mas positivamente ele fez uma coisa muito poderosa, que foi uma propulsão. Ele não parou. Ele não perdeu o foco.
ele continuou fazendo o que ele devia fazer, ele continuou cavando, Sabe, uma das coisas que a inveja faz muitas vezes, quando ela tem acesso a nós, ela só pode fazer alguma coisa quando nós permitimos. Por exemplo, se você nota que tem uma pessoa com inveja da sua liderança na célula, aí você fala assim, tem muita gente com inveja. Aí você para, então a inveja teve sucesso contra você, não porque ela conseguiu fazer isso, mas ela conseguiu guiar sua mente ao ponto de você parar, de você desistir, crer que aquele negócio tinha poder para te paralisar. Mas ela em si não faria nada se você prosseguisse na caminhada. Então Isaac não parou, ele continuou na força propulsora, continuou abrindo poços, continuou tentando outros lugares, continuou insistindo. Então, se ele fosse um líder de célula, ele não teria parado porque a célula tem poucas pessoas. Ele não teria parado porque alguém pecou na célula. Ele não teria parado porque alguém falou mal dele. Ele continuou cavando, até que brotou um poço pelo qual ninguém contendeu. E a Bíblia diz que ele prosperou e ficou riquíssimo. A perseverança em todos os aspectos, ela te leva ao sucesso. Quando você persevera com Deus, quando você continua fazendo o que Deus quer, sem parar, você consegue o que Deus prometeu te dar na palavra dele. Então, Isaac não parou e ele se tornou uma pessoa realmente muito bem sucedida. Então, queridos, essas são forças propulsoras. E as armas espirituais, todas elas têm um impacto na nossa vida. Paulo fala uma coisa, para a gente já começar terminando, Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa palavra é tão rica. Primeiro, são armas espirituais, não são carnais. Então não adianta gritar, não adianta brigar, não adianta ficar com raiva, não adianta se ofender, não adianta virar as costas, não adianta desistir. Nenhuma dessas armas carnais tem poder contra essas forças espirituais. Elas são espirituais, elas não são carnais. Então, se são armas espirituais, eu preciso usá-las de uma forma espiritual. Depois ele fala o seguinte, elas são espirituais, não são carnais, elas são poderosas em Deus. Quando você se une a Deus, você tem poder em Deus para vencer essas coisas que te impedem de viver em santidade, de viver cheio de Deus, de ser o marido que Deus quer, a esposa que Deus quer, o filho, o pai, a mãe que Deus chamou você para ser. Elas são poderosas em Deus. Quando você está com Deus, você desfruta dos resultados dela. E elas produzem 3 efeitos num lugar onde todas essas batalhas acontecem, que é na nossa mente. A Bíblia fala anulando, destruindo fortalezas e anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todas essas coisas acontecem na nossa mente e na mente das pessoas. Fortalezas é aquilo que eu acredito, mesmo se é verdade ou não. Por exemplo, uma pessoa diz assim, não, eu não gosto de ler. Toda vez que eu leio, eu durmo. E ela faz disso uma verdade. Mas talvez ela nunca tentou ler depois que ela acorda. Porque depois que você acorda, você não dorme. Não sei se você já percebeu isso. Normalmente, depois que você dormiu bem e acordou, se você tentar ler, você não dorme. Mas se você, toda vez que vai ler, depois que você trabalhou o dia inteiro, viu o jornal, viu a novela, viu não sei o quê, já fez um monte de coisa, aí você vai deitar e você pega o livro para ler. Até Jesus dormiria se ele tentasse ler depois de ter feito todas essas coisas. Não é verdade? Então, tenta fazer isso quando você estiver descansado. Você vai ver que você não dorme. Não é verdade? Então, não, eu não consigo falar em público. Eu tenho vergonha de falar em público. Mas você nunca fala em privado. Toda vez que você fala, tem gente perto. Só que você tem a cisma é que falar na frente é diferente de falar junto com outras pessoas. Então, são fortalezas que você vai criando. Eu não consigo vencer esse pecado. Eu sou fraco mesmo. Eu não consigo deixar essa cachaça. Ou qualquer outra fortaleza são conceitos que nós colocamos na nossa mente e que nos dominam, que nos dirigem, que nos impedem de ir além. Mas a Bíblia fala que as armas espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Quando você se une a Deus,
você tem poder para destruir essas fortalezas, porque Deus diz exatamente o contrário. Você pode ser obediente, você pode viver sem culpa, você pode quebrar essas maldições e viver uma vida de bênção, você pode vencer a inveja, você pode romper com todas essas barreiras, nenhuma delas precisa te impedir. Então, anulando todo sofisma. Sofisma é uma falsa verdade. Você acredita numa coisa que você tem certeza que é verdade, mas ela é uma mentira. Então, quando você olha, quer descobrir o que é verdade, o que é mentira na sua mente, olha para o que Deus diz na palavra dele, porque o que Deus diz é mais importante do que o que você pensa, né? Talvez você acredita muito numa ideia, mas quando você vai para Deus, você descobre que Deus tem um ponto de vista completamente oposto ao que você crê, e isso aí te liberta. Conheça a verdade e a verdade te libertará. E a Bíblia fala toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, qualquer coisa que se opõe ao que Deus diz é altivez. E Deus derruba isso por meio das armas espirituais que estão nas suas mãos. Então, queridos, que Deus possa nos ajudar a viver isso, a viver essas conquistas que Ele tem para nós, usando as armas certas. E eu te pergunto, eu creio que nada vai te impedir de completar a carreira que Deus te chamou para completar, porque você tem armas certas, você precisa usá-las, mas você precisa saber se é repressão ou propulsão que vai influenciar a sua vida. Se você vai deixar que as coisas te paralisem ou se você vai realmente usar a propulsão para te levar além, para te levar mais longe.